Deixa eu te falar uma coisa muito importante: se não fosse Cristo na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Em outras palavras, eu estou querendo dizer, se Cristo não tivesse morrido por você numa cruz, você estaria perdido. Você estaria, eu posso até dizer isso, eu sei que é uma palavra forte, mas você estaria condenado. Se não fosse Jesus, você estaria condenado. Eu vou até abrir para você a palavra de Deus, para você não achar que sou eu que estou inventando isso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Versículo 18. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Então, se não fosse Cristo, eu estaria condenado. Se não fosse Cristo, eu estaria condenado. A condenação se estendeu a todos os homens. Então, meu irmão e minha irmã, se não fosse Cristo, eu estaria perdido. Então, se hoje você pode ir para o céu, você pode ir para o céu hoje? Pode, graças a Cristo. Se Cristo não tivesse morrido na cruz por você, o que tinha? Condenação. Agora, porque Cristo morreu na cruz por você, ressuscitou, agora você pode ser salvo. Ele te salvou. Então, sem Cristo, eu estaria perdido. Então, Cristo não é um acessório qualquer na nossa vida, tanto fez e tanto faz. Não, Cristo é tudo para nós, minha gente. Sem Ele, eu estaria perdido. Eu abro para você uma outra palavra que está em João. João capítulo 3, abra aí sua Bíblia comigo. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Olha que bonito. Quem nele crê não é condenado. Mas eu estava condenado, sim, mas agora se você crê em Jesus, você não é mais condenado. Cristo nos tirou da perdição. Cristo nos tirou da condenação. Então, sem Cristo, você estaria perdido. Bate aí no seu peito e diga, sem Jesus eu estaria perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Romanos, capítulo 5, versículo de 12 a 19. Aliás, abri a Bíblia aqui, mas é justamente o texto que a gente vai ler. Consideramos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Ambrósio diz assim: em Adão eu caí. Em Adão eu fui expulso do paraíso. Em Adão eu morri.
Eu queria que você repetisse comigo, repete aí comigo. Em Adão eu caí. Em Adão fui expulso do paraíso. Em Adão eu morri. Como Deus me chamaria de volta se não me encontrasse em Adão? Pois assim como em Adão sou culpado de pecado e devo uma dívida à morte, assim em Cristo eu sou justificado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 21 a 22. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição dos mortos, assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Sem Cristo eu estaria perdido. Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo de 13 a 14. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Na cruz, Jesus tirou o documento que nos condenava. Sem Jesus eu estaria perdido. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Sem Jesus eu estaria perdido. Sem Jesus eu estaria perdido. Mas claro, graças a Cristo você pode ir ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.